porque eu quero receber a Bia para ela comentar um assunto que repercutiu recentemente, eu acho, assim, a prova máxima de que a gente vive hoje um problema estrutural iniciado e promovido, e incentivado e estimulado pelo Supremo Tribunal Federal. A Bia, ela é alvo de denúncia na PGR por, aspas, extrapolar liberdade de expressão, movida pelo grupo Prerrogativas, que é da galera da extrema esquerda, Marco Aurélio de Carvalho e companhia. E eu queria ouvir a Bia sobre a situação que ela está enfrentando e como que ela tem aí o apoio também da classe política, porque a gente viu 315 votos com relação à suspensão da ação penal do Ramagem, que envolve todo mundo. E como o Supremo e os presidentes das casas ignoraram solenemente isso daí. Como que está a sua situação, Bia? Bom dia. Bom dia, Carla, Satie, Marco, Didi, toda a audiência. Bom, gente, essa situação é completamente absurda, né? Durante aquele processo na CCJ do julgamento, se a gente suspenderia ou não a ação do Ramagem, eu detectei que ocorreu um fato que eu considero extremamente grave. O ministro Alexandre encaminhou por intermédio do presidente da turma, o ministro Zanin, para a Câmara dos Deputados, o voto do Alexandre, que no final dizia que, como havia um parlamentar, um deputado federal denunciado, que a Câmara precisaria se manifestar na forma do artigo 53, parágrafo 6º, né? Que diz que a gente pode ou não suspender a ação penal quando tiver um parlamentar denunciado. Bom, quando chegou esse ofício à mesa da Câmara, à mesa diretora da Câmara, o Lindbergh Faria, que não é parte do processo, que não tem nada a ver com isso, mandou uma petição, entrou com uma petição nessa ação, pedindo para o Supremo esclarecer os limites da nossa atuação, o que a gente poderia decidir. Olha só, como se já não estivesse muito claro na Constituição. E aí o Alexandre de Moraes fez um novo voto, dizendo que a Câmara deveria se manifestar somente quanto ao Ramagem, daí excluindo a possibilidade da gente falar sobre os demais, e também somente sobre 2 crimes que teriam ocorrido na visão dele após a diplomação do Ramagem, e não os 2 mais graves, que seriam tentativa de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, essa coisa toda. Bom, aí vem um novo ofício com um novo voto e uma nova ata de certificação do julgamento, com essa alteração. Eu perguntei, indaguei até aos advogados do Ramagem e outros se havia sido submetida essa alteração à turma, aos outros ministros, e eles afirmaram que não. E, de fato, no andamento processual, você vê que não houve mesmo essa submissão. Então, eu denunciei esse fato, que é grave, é gravíssimo. É uma das hipóteses, inclusive, de impeachment de ministro do Supremo alterar o voto depois de proferido. A Câmara simplesmente desprezou esse segundo ofício com esse entendimento. Tanto é que nós votamos pela suspensão total da ação penal, que é a única coisa juridicamente possível. O resto é ginástica mental que estão fazendo para desfigurar o que diz o artigo, interpretar de uma forma que não é aquela que está na Constituição. Enfim, eu denunciei isso, né? Eu alertei, eu falei fatos, eu trouxe fatos. Coloquei isso, bom, todo mundo ficou realmente surpreso com esses fatos, né? Aí o que a Prerrogativas fez? Em vez de questionar o ministro Alexandre, ou ficar quieto, porque não é função deles fazer isso, simplesmente eles mandaram para a Procuradoria da República para ver se o Procurador-Geral me denuncia por calúnia, crime contra a honra contra o ministro, sei lá mais o quê. Então, eu já me manifestei aqui que eles não têm essa legitimidade, tá? Eles, inclusive, depois reconheceram que eles não têm legitimidade, porque crimes contra a honra são personalíssimos, somente o
suposto ofendido poderia denunciar o suposto crime, que no caso não houve, mandaram para a PGR, na esperança do procurador da República fazer uma denúncia contra mim. Olha, se isso não é grave, gente. Então, assim, querendo interferir na minha função de fiscalizar, invadindo e violando a minha prerrogativa, inclusive a minha, não só a liberdade de expressão, mas a minha imunidade parlamentar, que serve para que eu possa fazer exatamente o que eu estou fazendo. Assim como o Marcel Van Hatten denunciou lá o delegado por abuso de autoridade, também abriram investigação contra ele, assim, tantos parlamentares, né, que hoje todos, basta ser de direita que a gente é perseguido. Se você for um Janones da vida, um esquerdalha, uma pessoa corrupta, uma pessoa que mente, que escreve até livro contando como mentiu nas eleições para interferir na eleição do Bolsonaro, não acontece nada, gente. Não acontece nada, tá? Ou então você acaba fazendo um acordo lá por rachadinha também, isso acontece. Agora, se você é um parlamentar de direita, conservador, que não comete crime, aí, meu filho, vem esse povo todo, né, do sistema para cima de você para tentar te calar e, de preferência, até te condenar, te prender, se puder te botar num paredão e fuzilar também, para eles está ótimo. E eu queria, Satie, tem uma pergunta para a deputada federal, Calazambelli, perdão, Bia Kicis, porque eu tenho uma coisa na cabeça aqui, mas eu quero deixar mais para o final da nossa conversa. Bia, é uma honra ter a senhora aqui com a gente, sempre muito bom quando há encontro pessoalmente, com muita cordialidade, na qual a senhora me recebe, e aqui também é uma honra muito grande ter a senhora na bancada. Olha, a gente tem visto a perseguição, tem visto como a esquerda persegue por vários vieses, por vários meios. Veja, é o Prerrogativas, que é uma instituição de advogados que decidiu ali acusá-la, né, injustamente por algo que não existe. Ou é liberdade de expressão, ou não existe liberdade de expressão parcial. Há algum movimento da direita para contrapor esses tipos de ataque? Existem grupos de juristas, advogados, empresários para viabilizarem defesas ou também para acusá-los de alguma maneira por exemplo, esquerdistas, por exemplo, os Janones. Janones aconteceu isso, ele negociou com a PGR, assumiu a rachadinha e a princípio ficou por isso mesmo. Não teve nenhuma instituição de direita que foi lá e processou, por exemplo. Bom, aí no caso do Janones, né, a gente não tem como processar, nós não temos como processar o Janones ou o procurador da República por esse acordo, a gente não é legitimidade nossa, mas tudo que está ao nosso alcance, a gente faz. Por exemplo, eu já mandei várias representações para a PGR, para o TCU, aliás, diga-se de passagem, que toda essa investigação aí da aposentadoria, da fraude, começou também. Pode ter tido outras iniciativas, mas com um ofício encaminhado por mim, quando eu era presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a pedido também com solicitações de deputados da comissão, para que o TCU investigasse isso, tá? Depois de uma denúncia que saiu no jornal. Eu já mandei diversas representações, sabe o que acontece? Eles dizem o seguinte, eles mandam arquivar normalmente, quando é da nossa parte contra a esquerda, normalmente eles mandam arquivar. Contra a Janja, que eu já fiz pelos gastos públicos, pelos gastos que ela faz, por viagens em que ela assume função de ministro, de vice-presidente, eles dizem que por ela não ter um cargo público, eles não podem investigar, ver se tem cabimento uma coisa dessa. Então, mas eu quero falar que com relação a essa questão da prerrogativas, do grupo Prerro, eu ontem já recebi apoio de advogados, pessoas de direita, pessoas, inclusive de renomado saber jurídico, se oferecendo para, inclusive, denunciá-los no no Conselho de Ética. É aqui que eu vou ficar. No Conselho de Ética e tudo mais, porque eles estão violando a ética, o que eles estão fazendo. Então, sim, nós vamos contra-atacar, tá? Nós vamos contra-atacar, porque é impossível parlamentar agredir, violar minha imunidade parlamentar, querer interferir no meu ofício.
né, na minha função. A gente não pode aceitar isso calado. Isso precisa reverberar, nós Sim. precisamos denunciar e nós vamos tomar as providências. Não vamos ficar só calado reclamando, tá? Agora, eu quero que vocês saibam que nós sempre tomamos providências. É que a imprensa geralmente não reverbera o que a gente faz. Quando a gente entra com ação, quando a gente representa, eles ficam quietinhos, né? E, normalmente, infelizmente, as instituições aparelhadas acabam arquivando aquilo que a gente acusa. Por isso que a gente tem que incentivar mais canais, né, de comunicação e que trabalham com jornalismo independente, porque senão não tem saída. É o que a Bia falou muito bem, fica abafado. Didi, tem uma pergunta para a Bia. Eu acho que a Bia daqui a pouquinho já deve estar chegando, né, Bia? Cabe mais uma perguntinha? Eu já cheguei, na verdade. Vamos lá, tô dando mais uma voltinha, mas eu preciso ser. Mas vamos lá. Mais uma, dá para ir mais uma. Dá para ir mais uma. Didi, tá mudo aí. Foi. Bia Kicis, eu repercuti aí o caso da senhora hoje lá no meu canal, falando desse absurdo também. E a minha pergunta é rápida, porque eu sei que a senhora não tem muito tempo. Pelo que eu havia entendido, me corrija se eu estiver errado, parece que o Prerrogativas não tem a prerrogativa de te processar, é isso mesmo? Você para lá, que eu vou ter que descer. Eu tô atrás. Eu acho que a Bia não tá mais ouvindo a gente. Caiu. Tá ouvindo a gente, Bia? Não. Acho que caiu a conexão. Mas isso aí eu até posso responder. O grupo prerrogativo realmente não tem a prerrogativa de fazer o que eles fizeram. Aí, porque foi isso que eu tinha entendido de manhã, quando a própria Bia Kicis deu essa declaração na imprensa. Uhum. Aí eu fiquei, o cara não pode fazer isso e faz? Estranho, né? Uhum. E só para vocês terem uma ideia, esse grupo prerrogativa foi que indicou, não sei se a Bia está ouvindo ainda ou não, mas foi quem indicou o presidente do Correios e dos Postales, que lembra que a gente fez aquela denúncia, Bia, eu e você? A gente denunciou a questão do uso do dinheiro dos aposentados do Correio para outro fim, né? E também o rombo que estava dando no Correio, que está dando no Correio. E é indicado justamente do grupo Prerrogativa. Bia, ainda tem isso, né? Eles devem me amar muito, né, Carla? Até porque nós fizemos essa denúncia também, né? Uhum. É só para dizer para vocês o seguinte, eles não têm a legitimidade, mas qualquer pessoa, na verdade, do povo, pode mandar uma notificação, um aviso, uma representação para os órgãos institucionais para que eles movimentem alguma ação, alguma investigação, entendeu? Então, eles fizeram como qualquer um, né? Só que, claro, eles se valem das relações que eles têm, né? São advogados, às vezes, renomados, que têm vários cargos no governo. Então, às vezes, as coisas que eles fazem não despercebido como passa quando um cidadão simplesmente manda uma notificação, entendeu?